E o bate-papo de agora é com Luiz Fernando Musa, CEO do grupo Ogilvy Brasil. Tudo bom, Musa? Tudo bem, bem-vinda. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Agora, eu queria que você começasse um pouco dessa entrevista falando sobre a agência. A agência passou por algumas transformações, conquistou novas contas, vive num bom momento. A gente vem brigando. Esse ano tá difícil para todo mundo, né? Eu acho que o contexto do país, a gente esse ano enfrentou greve de caminhão, Copa do Mundo e eleição. Então, realmente, o Brasil não é um país para amador. Acho que, no seu ponto de vista da Ogilvy, o que a gente fez foi estar muito perto dos clientes, como sempre, que eu acho que esta é o grande ponto. A gente ia atrás de novas contas também. A gente está sempre olhando para os profissionais da agência, para os talentos que a gente tem, e sempre buscando renovar e estar atento com isso. A Ogilvy, globalmente, passou por uma transformação, um reposicionamento também, uma simplificação, né? Hoje a gente tem uma marca única, que é Ogilvy. Posicionamento global hoje, o propósito da Ogilvy é Makes Brands Matter, fazer uma marca importar. E hoje é o grande desafio, né? Seja para mim, a marca, para o anunciante, para o público que ele se relaciona, como é que essa marca importa na vida das pessoas? E aí hoje a gente tem muito mais recursos e formas de fazer isso. Por trás disso tem também um sistema operacional, quando eu chamo de sistema operacional, um jeito de pensar e de montar time e de aplicar esse raciocínio em 3 níveis, por exemplo. A gente fala no Pulse, que é essa comunicação que você faz todo dia, e aí entram os Content Studios, o estúdio cognitivo que a gente lançou esse ano também trabalhando com inteligência artificial. O Program são as campanhas a cada quarter, o que você faz a cada quarter, e plataforma. E plataforma é o que essa marca tem como propósito ali na frente. Fora isso, tem as practices, ou as práticas, ou as disciplinas, enfim. Então a gente integrou PR, a gente integrou CRM, a gente integrou... Então, no fundo, assim, cai num outro ponto. Não vamos esquecer a importância da ideia, porque essencialmente isto é que faz a diferença. Como essa ideia está expressa ou como ela está transformando o negócio, você precisa de um nível de diversidade de gente, com backgrounds diferentes e um processo organizado para fazer essa diferença. Então eu acho que é um pouco por aí, né? E isso nos ajudou ao longo do ano. A gente vem tendo um ano, como eu falei, é um ano que não é difícil para nós só, está difícil para todo mundo. E como é que você vê com os clientes, principalmente? Porque você falou no começo da entrevista que o Brasil é um país mesmo que não é para amadores. Não. É que eu acho que assim, a gente juntou o pior cenário possível, é o perfect storm, né? Você tem toda a indústria em transformação, não importa qual indústria a gente esteja falando. A disruptura tecnológica ou o teu concorrente que não existia ontem, que vai existir amanhã e que nasceu já com um outro modelo de negócio e está no teu negócio. Então tem uma disruptura que está acontecendo. Num país que vem que está vivendo talvez o pior momento historicamente, não sou eu que estou dizendo, você escuta um economista, 2, 3, talvez a gente nunca tenha passado por um momento tão complicado estruturalmente de economia, onde as reformas que tinham que ser feitas não foram feitas, onde as coisas começam a explodir nos estados. A gente soma isso, greve de caminhão e uma eleição, sem entrar na seara política aqui, que a gente vê mais do mesmo. E uma eleição contaminada, no sentido que quem quiser usar, por uma disputa judicial ou por um tema de corrupção, onde os problemas do país a gente não discute. Então, assim, este é o Brasil hoje. Uma coisa que eu estava conversando até um outro dia com um cliente, a gente já viveu ciclos de crescimento, de caídas, mas acho que eu nunca vi, pelo menos, e aí faz tempo que a gente está nesse negócio, desde 90 aí, tentando dar certo. A gente vive indústrias fechando, empresa fechando. A gente vê negócio grande fechando, negócio pequeno fechando, né? Apesar do nosso mercado ser enorme, apesar do nosso país ser grande, enfim, é um acúmulo de erro. Então você tem uma situação que já seria difícil por conta da transformação que a tecnologia trouxe para toda a indústria, esta mudança na vida das pessoas, e a gente tem um cenário de país de crescimento mínimo, de desemprego enorme, né? E de falta de perspectiva de melhora, né? Então eu acho que assim,
E aí a gente está lá, né? Acho que assim... Como é que a publicidade pode ajudar o país nessa recuperação da economia, por exemplo? A publicidade é responsável pelo crescimento dos veículos, a publicidade faz diferença no negócio de cada cliente, na construção de marca. A gente também ajuda nesse processo de transformação digital, de entender o consumidor. Então eu acho que a gente é um grande parceiro para o negócio continuar andando. E eu acho que o que a gente pode fazer mais é levantar alguns temas importantes. Usar a tecnologia a serviço das discussões do país. A gente fez, por exemplo, dentro da nossa seara, dentro do que a gente sabe fazer. A gente fez com a Forbes o Rico Brasil, um personagem, inteligência artificial, que era o perfil do político brasileiro que roubava. Eu acho que a gente tem que usar a tecnologia e ideias também para levantar pontos. A gente, por exemplo, trabalhou esse ano com a Unicef, acho que é um dado super importante. O Brasil é o país que mais mata, onde mais se morre adolescente no mundo. Que candidato está falando isso? A Unicef, a gente faz um trabalho com eles, inclusive tentando colocar isso na pauta e na agenda política. Por que o adolescente morre? Porque ele não tem infraestrutura nos bairros onde ele está vivendo, a família está desestruturada, pai e mãe muitas vezes não estão juntos. Educação precária, a escola fica a 3 horas, o abandono da escola, e aí entram outros fatores que vão se acumulando, o subemprego, o tráfico, entendeu? Então, assim, eu acho que o papel nosso também, da nossa indústria, é levantar grandes questões. Então, como publicitário, e a gente tem que fazer a nossa parte. Outra coisa que eu acho importante nesse ambiente que a gente vive é falar em diversidade. E diversidade para todo nível, né? A gente tem um comitê hoje, que é o Somos, que faz um trabalho já consistente há 1 ano e meio, não só cuidando da questão de gênero, raça, tem questões que são levantadas e debatidas com todo mundo, que vão, por exemplo, uma das discussões legais que surgiram é assim, a dificuldade de a gente trazer para dentro do nosso negócio a periferia. Então, um dos temas que a gente está vendo como trabalhar é como é que eu atraio o talento e esse jovem que precisa de emprego da periferia, né? Você acha que o mercado publicitário ou as agências ainda são muito elitizadas? Não sou eu nem que falo, é um fato, né? Eu acho que não é só o mercado publicitário, você tem outros mercados que têm essa característica e que é nosso papel defender a igualdade de gênero, criar um ambiente absolutamente sustentável e tranquilo nesse aspecto, e recrutar e fazer ativamente a questão de recrutamento de raça, criar um ambiente propício para isso. Muitas vezes, eu disse isso até num evento que vocês estavam, arrumar desculpa que é difícil porque o país e porque não tem educação, a gente tem desculpa. Só que assim, não dá para olhar para desculpa, não dá mais para culpar o país, vamos atrás. Então assim, se você for pegar as faculdades, as universidades de comunicação, ou mesmo a ausência de universidade, porque a questão de fazer ou não um curso superior, está cada vez mais discutível isso, né? A gente precisa de experiência de vida, a gente precisa de outras características. Mas vamos pegar a faculdade como porta de entrada. Aí você vai falar, a população negra não está representada lá, ela não está frequentando... E você vai se esconder num problema do governo. Tá bom, mas vamos atrás, vamos achar a condição, vamos criar. Se for preciso, vamos criar cota e vamos atrás. Vamos ter um olhar mais empático para os problemas do país e entender a nossa responsabilidade ali dentro. Eu acho que é papel nosso também fazer isso. Por que é tão difícil levar a diversidade para as propagandas? Primeiro, acho que o mundo perdeu uma coisa que se chama empatia. Isso de maneira geral. Empatia é eu me colocar no seu lugar e entender o que você está pensando, o que você está fazendo, ou que ele está ali atrás da câmera, operando aqui essa entrevista, filmando, o que ele... entender as diferenças e a partir dessas diferenças se colocar no lugar do outro, e isto cria uma ponte. E desta ponte vem a identificação. Eu não quero generalizar e falar que a identificação vem de colocar personagens
que retratam a sociedade, e sim o pensamento tem que retratar. É muito maior quando você fala de representatividade. Gerar identificação é a identificação de uma crença, de um valor. E eu acho que a boa publicidade sempre fez isso. Talvez a diferença era que no passado essa identificação era mais simplificada, porque você tinha o socialmente aceito e o não considerado. Vamos lá, você tinha um conceito social de bom senso, isto é assim, você tinha as coisas em quadradinhos. Não, hoje a gente tem que entender que as coisas não estão mais em quadradinhos, hoje as coisas estão a partir de cada indivíduo. Há 20 anos atrás, existiam definições que você usava ali e servia, entre aspas, para todo mundo, porque as pessoas não estavam sequer debatendo essas questões, sequer se expressando. Então eu acho que essa é a grande diferença. É muito além de retratar um casal assim, ou um casal assado, ou o personagem assim, ou o personagem assado. Eu acho que a gente precisa começar a criar essa ponte a partir desta empatia e de entender os diferentes pontos de vista, mais do que retratar só o... Porque a identificação vem em qualquer forma. Para finalizar, você lidera a agência há alguns anos já, tem uma história muito bacana no mercado publicitário. Se fosse resumir em uma frase, qual é o principal desafio do nosso setor? Nossa, não quero definir numa frase, cara, porque eu acho que o principal desafio do nosso setor é entender que a gente tem que ter a humildade e a coragem de falar que a gente vai errar e que a gente tem muito o que aprender, mesmo tendo 20 anos de experiência. A gente tem que entender que o mundo hoje pede a humildade de falar, vamos usar essa experiência não para repetir, vamos usar essa experiência não para fazer o que a gente fazia, e sim para tentar entender e fazer diferente. Então acho que assim, o desafio é para as pessoas, o grande desafio está nas pessoas. Está tudo em transformação. Bora mudar junto, não importa quantos anos você tenha. Né? Musa, obrigada pela entrevista. Sucesso sempre para vocês. Obrigado vocês. E é sempre bom falar aqui no Grandes Nomes. Meu.